Bolsonaro, o capacho de Trump, também chama movimento antifascista de terrorista. Em alguns aspectos, o movimento antifascista de fato é terrorista. Agora, tem várias coisas que é preciso ponderar, né? Geralmente é um movimento autoritário que parte para a violência contra aqueles que eles denominam fascistas, né? E todo movimento que é revolucionário ou que age de forma coletiva, ele corre esse risco, né? A gente viu nos movimentos até pró-Bolsonaro também eles agredindo algumas pessoas que passavam na rua e que manifestavam preferência pela oposição a Bolsonaro. E acontece também dentro dos antifascistas, ainda mais reunidos com torcidas organizadas que são notórias por serem também violentas. Agora há também uma outra questão aí, que é a questão de que podem ter pessoas infiltradas para que incentivem, para que de alguma maneira levem aquelas pessoas ou puxem a fila para que aquelas pessoas passem a ter atitudes violentas e destrutivas, atentando contra o patrimônio público e contra a vida de terceiros ou até das pessoas que são supostos inimigos. Então, tem um lado terrorista, mas tem também aquelas pessoas que entraram no movimento, mas que não concordam, mas também sabemos que existe um movimento de turba, que é próprio de toda a coletividade. Você está no meio da turba, você acaba sendo levado inconscientemente a agir como ela. E se ela começa atos de destruição, de violência, de depredação, acaba que isso acontece. Então pode ter esse componente, sim, de terrorista, mas também há esse componente dentro da direita, né? Fizeram um atentado terrorista contra o Porto dos Fundos, eles têm atitudes de violência, como o cara que agrediu as enfermeiras protestando em frente ao Palácio do Planalto, se eu não me engano. Tem a Sarah Winter, que toda hora posta ameaças e fotos com armas, o próprio Roberto Jefferson. A gente vê incitação, ódio e violência dos dois lados, não só dos apoiadores do Bolsonaro, mas também entre os antifascistas, e essa violência é uma espécie, sim, de terrorismo quando ela é atentado à vida alheia e à propriedade privada e a terceiros, pessoas que não têm nada a ver com a história, como eu vi em alguns vídeos lá fora, eles queimando coisas de mendigo, cara, queimando colchão e pertences de mendigo na rua, tudo produzindo vandalismo. Não sei se tem, aí, como eu disse, tem as pessoas infiltradas, tem os próprios policiais que incitam isso, tem vídeos também mostrando policiais depredando patrimônio alheio, propriedade privada de outros, né, carros e lojas lá nos Estados Unidos, para depois acusar quem? Acusar os manifestantes. Então tem toda a questão é sempre muito complexa e qualquer análise rasa e simples está sempre totalmente equivocada. Prestem bastante atenção nisso. Racismo impune, né? 99% dos policiais que matam jovens negros nos Estados Unidos não são condenados. Infelizmente, Trump apaga a luz da Casa Branca e se esconde em bunker com medo da revolta negra nos Estados Unidos. Manifestações se espalham, né? Brasil, Londres, Berlim, Toronto, em repúdio ao assassinato de George Floyd, né? E ao racismo estrutural na sociedade, né? Quilombo Vermelho, a luta antirracista e antifascista contra Bolsonaro não é para sermos dirigidos por Maia. Aí já está dizendo que não fecha com ninguém, com quem votou em Bolsonaro. Um movimento totalmente sectário e muitas vezes, como eu disse, violento. É violento no linguajar e esse violento linguajar às vezes extrapola o próprio linguajar e vai para as vias de fato na destruição de patrimônio alheio, de propriedade privada alheia e destruição também e violência contra a vida de pessoas, de terceiros, pessoas que não têm nada a ver com a história, mas que estão no meio do caminho ali e acabam entrando na porrada, e também de confronto com a polícia, e também tem incitação da polícia, a polícia acaba protegendo os bolsonaristas porque é uma ala militarizada, uma ala que gosta do militarismo, é muito complexo. Justiça por Floyd e João Pedro. Plenária virtual do Quilombo Vermelho reúne mais de 500 pessoas. Nascidas na crise, revoltas contra o terror policial abalam as bases do Estado norte-americano. Né? Aumenta em 140% as mortes por Covid-19 e Bolsonaro desfila cavalgando sobre os mortos. Né? Vamos nas manifestações de domingo contra o racismo e por uma nova constituinte contra o Bolsonaro, diz Marcelo Pablito. Uma nova constituinte com Congresso
totalmente formado, ou de maioria formada por gente que é oposicionista de pensamento de esquerda. Isso é uma coisa genial. Ou então estão propondo a mesma coisa que os bolsonaristas, que é fechar o Congresso e colocar lá só quem você quer, para fazer as leis que você quer. Nossa, cara, é um bando de retardado, né? E vai pra rua pra quê? Vocês não estão defendendo quarentena, isolamento, distanciamento social? Vai pra rua pra quê? Pra passar o vírus? Essa galera não é de esquerda bosta, não é? São terroristas também. Assim como são terroristas os bolsonaristas. Os dois se merecem e podiam se matar, né? Podiam se enfrentar até a morte, porque são um bando de retardado, né? Tem 30% de retardado dos dois lados, de esquerda e de direita no nosso país. Essa galera podia... O problema é que se matar, os 40% que sobrar vai virar 30% de cada lado, porque vão ir para polos opostos, né? Isso é algo que existe em toda a sociedade, é a curva de sino, né? De toda a sociedade. Todos os atos antifascistas e antirracistas neste próximo domingo, fora Bolsonaro e Mourão. Cara, é pandemia, quarentena, isolamento, distanciamento social. Por que vocês vão fazer isso? E vai enfrentar a galera para dar motivo para quê? Para uma intervenção militar? Vocês querem isso, né? Vocês querem o caos. Vocês são propagadores do caos. E os outros querem uma ordem, mas é uma ordem totalmente autoritária, os bolsonaristas também. Uma ordem autoritária, ditatorial. Os dois querem, na verdade, uma ditadura. Um quer uma ditadura de esquerda, o outro quer uma ditadura de direita. O Supremo Tribunal Federal recua na decisão de apreensão do celular de Bolsonaro e o executivo sai fortalecido, né? Eu não sei por que ia pegar ele. Será por causa das fake news? Não sei. Estados Unidos da América, né? George Floyd, mais de 9 mil pessoas presas nas manifestações nos Estados Unidos da América pela repressão policial de Trump. Com certeza, predominantemente gente preta, né? Claro que a maioria também que estava manifestando eram negros, mas 40% da população carcerária norte-americana é composta de negros. 12% da população norte-americana é composta de negros. Será que a maior parte dos negros é que cometem crimes? Os crimes dos brancos muitas vezes saem impunes. E dizem, né, que as prisões norte-americanas são as novas formas de escravidão agora legalizada, né? Porque lá eles têm que trabalhar nas prisões norte-americanas porque elas são privadas, né? Privatizadas. Atos antifascistas e antirracistas botam bolsonaristas para correr em capitais do país. E tá dando o argumento que o Bolsonaro quer para ter uma intervenção militar. A América Latina, o impacto do coronavírus na economia, né? Tá sendo tenso. Como encarar a luta antirracista e antifascista no Brasil? Não indo para a rua, né? Não fechando com essa galera. Faz igual o Eduardo Moreira lá, somos 70%, somos maioria. As eleições estão aí, a hora de mudar, muda agora, né? Nas prefeituras, depois daqui, né, mais 2 anos, muda no governo federal, faz um movimento na internet, não vá para o confronto, porque isso vai queimar o filme de quem está se opondo e vai fortalecer a quem você se opõe. Tudo aquilo que a gente combate, a gente, em vez de destruir, a gente consegue fortalecer aquilo. Não cai na propaganda policial. Eles se ajoelham e depois reprimem os milhares nas ruas, né? No Black Lives Matter. Fato também. Polícia assassinou a tiros manifestantes nos Estados Unidos. Está acontecendo demais. Novo concurso do campus virtual aborda a vida e pensamento do Leon Trotsky, né? Nesse curso introdutório à vida e ao pensamento de Leon Trotsky, iremos repassar alguns dos pontos altos das 4 décadas de sua contribuição revolucionária à causa da emancipação dos trabalhadores. Se opondo ao Stalin, principalmente, né? Novo curso do campus virtual aborda a vida e o pensamento de Leon Trotsky, o assassinato de George Floyd e a fúria social nos Estados Unidos, a economia chinesa e seu novo padrão de acumulação, né? Mbembe, a necropolítica, tem vídeo meu sobre esse assunto no canal. Marx em tempos de pandemia, crise do petróleo e pandemia, policiais do Rio Grande do Sul, a polícia do Rio Grande do Sul atira covardemente imigrante, né? Diziam que eu iria sangrar até morrer. É sempre violenta a polícia também, né? Não tem nenhum santo nessa história, nem a polícia, nem bolsonaristas, nem antifascistas. Claro que tem ali no meio dessa multidão gente ingênua, gente trouxa, gente idiota que embarca
embarca em onda, né? É a onda. Tem um filme que fala da onda que mostra, né? Uma experiência social numa sala de aula que busca fazer compreender, fazer os alunos compreenderem como houve ou como aconteceu a ascensão do fascismo e do nazismo na Europa. Todo movimento coletivista é assim. Não que o individualismo seja uma virtude, porque também é um outro problema. Porque tem um egoísmo e faz com que o mundo esteja como está, né? Num processo de miséria, né? Com pessoas excluídas, marginalizadas, a própria marginalização, a própria exclusão, a própria segregação racial, segregação social, econômica. Tudo isso aí é negativo e a culpa também do individualismo, porque é culpa também do Estado, do coletivismo, porque aí você pega o coletivismo e entrega nas mãos do Estado esse poder, o Estado corrupto vai e desvia isso e não deixa com que as coisas cheguem até quem precisa. Professores de São Paulo, discurso de Karnal esconde uma armadilha perigosa. Filho de empregada doméstica morre ao cair do nono andar por descaso da esposa do prefeito de Tamandaré. Witzel aproveita a pandemia para dizer que não vai pagar servidores no segundo semestre. A origem do movimento antifascista, né? Nasceu no fascismo e é fascista, assim como o fascismo. Na maior parte do tempo. A Abatedouro no Paraná tem mais casos de Covid do que a própria cidade para manter lucros, né? Absurdo. Empresa abatedora de aves, na localidade Cianorte, registra a escandalosa quantidade de 93 casos confirmados de contagiados por Covid-19. A cidade possui 90 casos confirmados. Só lá tem mais do que a própria cidade. Trabalhadores do comércio popular realizam protesto em Pelotas, no Rio Grande do Sul, em meio à crise sanitária. Dora ataca os servidores de São Paulo e congela salários. Precisa mesmo, mas não só dos funcionários públicos, mas principalmente da nata do funcionalismo público, dos políticos, né? Tirar um monte de regalia é preciso. Já são pelo menos 14 trabalhadores de transporte mortos por Covid só no Recife, hein? Do México, racismo e brutalidade policial no Zé, o inimigo comum dos negros e latinos. São os mais atacados, né? Assassinados e mortos. Mas ao mesmo tempo são os próprios negros e latinos quem se matam nas periferias. Podia juntar toda essa força organizativa para fazer coisas mais interessantes, movimentos de empreendedorismo social, para que conseguisse desenvolver-se economicamente sem depender de coisas que são proibidas pela lei. Apesar de que também a criminalização de algumas coisas justamente para justificar o ataque e a violência policial contra esses grupos minoritários, né? Porque eles são a ponta do iceberg, né? São os traficantes e os operadores do tráfico, aqueles que vendem, né? São a ponta. Os grandes traficantes, aqueles que realmente lucram, estão ricos e deixam com que isso aconteça para que morra só os da ponta lá. Esses são os grandes vilões, os grandes inimigos, os grandes criminosos. Não aquele lá que está só traficando, né? Está acabando, destruindo a vida de pessoas. Mas é a escolha das pessoas, por isso é importante e eu defendo a liberalização das drogas. Porque com certeza menos pessoas iriam morrer nas periferias, acredito eu, né? Ou eles teriam que arrumar outra justificativa para chegar lá atirando. Porque a justificativa sempre é o tráfico, para a polícia chegar lá com violência. Porque o tráfico é proibido, né? É uma forma de justificar um apartheid social e justificar também a violência policial contra essas, não são minorias, né? Porque são maioria, contra essas pessoas que habitam, os pobres, pretos, periféricos, né, as prostitutas. Indígenas protestam por melhores condições de atendimento em frente ao Hospital de Manaus, por uma grande campanha dos estudantes da UNB em defesa dos e das terceirizados, né, das e dos terceirizados. Left Voice, a voz de esquerda, se matam um dos nossos, nos rebelamos. Justiça para George Floyd e todas as vítimas do Estado racista. Os próprios negros também são racistas, porque junto com a polícia, eles são quem mais matam negros nas periferias, né? E matam, quando matam, negro mata negro na periferia, não tem esse tipo de protesto, né? Infelizmente. Claro que tem uma série de problemas aí que foram esses que eu já falei, né? A questão da criminalização do tráfico de drogas, né? A
criminalização das atividades que são feitas na periferia como forma de tentar sobreviver, ou de ganhar a vida, ou de ter uma ascensão social que o sistema tanto prega, né? E que você não consegue pelas vias legais, aí você tenta pelas vias ilegais, porque o que importa nesse sistema é você ter poder econômico. E aí, quem não consegue por vias legais, naturais, né, pelas vias normais, acaba apelando para outras vias de enriquecimento, que são as ilícitas, né? Trabalhadores protestam na prefeitura contra a extinção de linhas de ônibus por Marquesan. Em Salvador, a população protesta contra o assassinato de 2 jovens pela polícia. Dória e Knobel deixam o hospital de clínicas da Unicamp sem leitos disponíveis. A boiada de Marquesan, plataforma digital para EAD nas escolas municipais. Tem outro jeito, cara. Tem que dar oportunidade para quem pelo menos tem condições. Quem não tem, depois a gente dá um jeito também. Tem que dar um jeito para todo mundo. Importante não deixar as pessoas desocupadas, né? Principalmente os jovens, crianças. Filho de empregada doméstica morre ao cair do 9º andar por descaso da esposa do prefeito de Tamandaré, já falei. Em meio à crise sanitária, general interino da saúde corta tratamento oferecido pelo SUS. É um absurdo atrás do outro, né? É um absurdo. O plano do governo para empresas pagarem salários libera até 50% de demissões dos empregados. O Globo escancara racismo e acusa manifestante negro preso de estar tentando bater carteira. Feminismo e marxismo. Aí começa os marxismos aqui, né? Marx, Educação dos Trabalhadores, eu tendo a primeira sessão do novo curso do campus virtual Esquerda Diário. Ele pregava na educação até a aprendizagem de um ofício desde a mais tenra infância, né? O trabalho infantil, e que a esquerda se diz contra. A Argentina prepara para a catástrofe que se aproxima, cenário pós-pandemia, uma crise histórica na Europa capitalista, no mundo inteiro, né? Estados Unidos, Joe Biden e a farsa do feminismo liberal. George Floyd, a luta contra o racismo nos Estados Unidos da América, golpismo e ameaças bolsonaristas, economia, leninismo e mais, ideias de esquerda, né? É preciso incluir a escravidão na luta de classes. Polícia nova-iorquina reprime brutalmente na cidade do antibolsonarista Bill de Blasio. Black Lives Matter. Precarizados argentinos convocam mobilização em todo o país. A epidemia de meningite na ditadura militar e a pandemia de hoje, né? Um paralelo político. Sempre tem, né? Teve também durante o governo Lula, de esquerda, uma epidemia aí de H1N1. Veja depoimento e vídeo de estudantes de estado de São Paulo sobre a EAD e o genocídio do povo negro. Feminicídio, mulher estrangulada pelo namorado em Campinas, absurdo, né? Pode deixar 2 morreres por Covid, empresa de segurança da USP demite grupo de risco. Eu falei da origem do movimento antifascista. Potencializar a resistência dos trabalhadores que são a linha de frente na luta contra a pandemia. Diante do coronavírus e da crise da saúde pública, nossas vidas valem mais do que o lucro deles, né? Publicamos a declaração da fração trotskista Quarta Internacional sobre a pandemia do coronavírus, que está em pleno curso. França, em plena pandemia, Ministério do Trabalho quer autorizar a demissão de Eric Bezou, ferroviário e militante sindical. Os coletes laranja, né? Trump aumenta a pressão sobre Cuba. Bélgica, trabalhadores da saúde protestam contra a primeira-ministra. Embaixador da China em Israel encontrado morto. A China de Xi Jinping, emergindo das cinzas do coronavírus. União Europeia retirada nacional frente à crise sanitária e econômica. A FITU e correntes internacionais convocam conferência latino-americana. Paulo Guedes ameaça trabalhadores, né? Dinheiro para o coronavírus só se tiver ataques. Bolsonaro joga contra a crise para mais pobres e inflação afeta mais famílias de baixa renda. Metade dos brasileiros vive com menos de R$500. A renda mínima é urgente, né? Os frutos do golpe, das reformas e dos ajustes, né? Mas já era assim antes do golpe, antes das reformas, antes dos ajustes. O não pagamento da dívida pública. – 50% de pacientes em estado grave em São Paulo é consequência de péssimas condições de vida e de trabalho. Claro, os que mais morrem são os pretos, pobres, periféricos, prostitutas, né? Os P's.
Para onde pedalar pós-Covid, né? Eu sinto raiva diante da mediocridade, das mentiras e da arrogância de nossos governantes. Temas para tempos de guerra. Primeiro álbum do Sexteto ABC, Deus Hitler, Pavo Mediatio. Quando a extrema-direita faz uso da cultura, vacina e revolta, um conto popular, adeus a Maria Alice Vergueiro de Brett ao Tube, na contracorrente da indústria cultural. Por trás da administração policial e militar da Covid-19, o medo de uma grande explosão social, né? Precarização e pandemia nas relações de classe, a burguesia alerta sobre insurreições e revoluções, né? Com estoque baixo, o governo mantém proibição de doação de sangue por gays na pandemia, né? O governo Bolsonaro segue proibindo a doação de sangue por gays. Coronavírus, alguém pode pensar na população travestis, trans? Tem que pensar também, né? Todos devem ser incluídos sempre. A pandemia aumentou a violência contra a mulher, Covid-19, violência doméstica, né? Tarefas domésticas de cuidado sobre a exploração e opressão das mulheres em meio à crise da saúde. As mulheres invisíveis dentro do sistema de saúde, crise de saúde, mais risco para as mulheres em meio à pandemia, lutamos por aborto legal, seguro e gratuito. Quer matar, né? Então é isso aí. Hasta la vista, até a próxima.